Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 211, estamos aí fechando esse mês, já estamos na reta final da plataforma, na verdade. Algumas pessoas já estão falando, caramba, a plataforma vai acabar em dezembro. Sim, porque eu preciso viver, eu preciso respirar, eu preciso viver coisas, descansar um pouco da minha vida. Então em dezembro sempre vai acabar a plataforma, porque ano passado acabou acho que em novembro, mas esse ano a gente vai acabar em dezembro. E estou aqui com mais um jornalista acreano, espero que eu não tenha errado. Você é acreano, né, Everton? Pelo amor de Deus. Sou acreano, sim. Porque eu andei cometendo umas gafes aí com alguns convidados, chamando de acreano, que na verdade não eram nascidos no Acre. Mas assim, o Everton é acreano. E queria muito trazer ele já há um tempo aqui. Ele estava na minha lista, estava no meu radar de convidados já há algum tempo, só que aí outras pessoas foram aparecendo na frente, mas chegou o grande dia e eu queria que você se apresentasse primeiramente, né? Fale quem você é para quem não te conhece. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Jonathan, muito obrigado. É muito legal estar aqui nesse espaço em que a gente alcança tantas pessoas e que é possível dialogar de alguma forma, ainda que não diretamente, mas colocar para as pessoas aquilo que a gente acredita, o que a gente pensa. Então, a comunicação é sempre um espaço muito potente nesse sentido. Eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite também, me sinto muito honrado. Eu sou Everton Damasceno, tenho 27 anos, sou jornalista e também sou psicólogo. Na verdade, sou psicólogo de formação e jornalista eu sou por tempo de experiência. Desde 2014, eu sou jornalista e desde 2019 eu sou psicólogo. Formei em psicologia já bem depois de estar atuando no jornalismo. Também sou gestalterapeuta, isso quer dizer que a gestalterapia é a minha linha de atuação em psicologia, na parte clínica, na atuação clínica, que é o que eu faço da minha vida também. Sou pesquisador de temas que envolvem gênero e sexualidade. Hoje me identifico como uma pessoa não binária dentro do sistema de entendimento a respeito de gênero. E estou muito feliz em estar aqui com você nesse bate-papo interessante. Da hora, cara, também tô. Eu amo trazer jornalistas e pessoas que trabalham com comunicação aqui no podcast, porque esse é o intuito do programa desde que eu criei ele, lá em 2018, no meu quartozinho. E ainda continua sendo no meu quartozinho, né? Mas em outra casa. Então sempre foi meu intuito trazer pessoas para contar histórias. E o Plataforma é isso, Everton. O Plataforma ele é um grande lugar onde as pessoas contam suas histórias, né? O maior elogio que eu recebo quando eu convido alguém e a pessoa agradece pelo convite é quando ela fala que eu estou dando uma oportunidade para ela falar. E eu acho que, principalmente eu que vim de periferia, né? Que eu sou de periferia, na verdade, moro em periferia. Eu acho que esse lugar de fala é muito importante para todos nós. E contar histórias também é muito importante, acho que do meu papel como comunicador, e acredito que o seu também de jornalista. E eu queria já começar do começo. Queria que você contasse um pouquinho de quem era o Everton na infância, na adolescência, como que nasceu o interesse pela psicologia, pelo jornalismo, e à medida que você for contando, se tiver algo que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, pode ser? Claro, pode ser sim. Então, essa pergunta, ela é bem interessante no sentido de quem foi o Everton criança, né? Porque eu me identifico hoje como uma criança que... O Mia Couto fala disso, né? De que infância não é uma fase do desenvolvimento. Infância é esse interesse em qualquer etapa da vida pela descoberta, pelo interesse nas coisas, das miudezas do cotidiano. Então, eu acho que essa criança que eu fui, ela também ainda hoje, em algum momento da minha vida, ela está presente, né? E essa criança que eu fui, e eu acho que ainda sou, é uma criança muito curiosa. Sempre fui uma criança muito interessada
naquilo que me chegava como confuso de alguma forma ou como interessante. Então, sempre que essa criança se deparou com alguma coisa que chamou a atenção, ela tentou desbravar aquilo da melhor forma possível. Minha mãe dizia assim: o Everton é esse menino muito curioso, o Everton é esse menino que, se alguém fala para ele sobre alguma palavra nova da língua portuguesa, ele vai, ele vai procurar e vai pesquisar qual é a formação dessa palavra no latim, qual é a formação, não é, epistemológica dessa palavra. Então, eu acho que se eu pudesse pensar numa criança que esse Everton foi, e eu acho que resgata de vez em quando, essa criança curiosa, engajada no mundo e muito falante também, né? Eu sempre falei muito, sempre conversei, dialoguei muito com as pessoas e sempre tive uma boa relação com pessoas que tinham mais idade do que eu, né? Eu acho que essa é uma característica muito forte. Então, eu sim, tinha muitas relações com crianças, com pessoas da minha faixa etária, mas eu também era uma criança muito interessada no que os adultos conversavam, naquilo que era do mundo do adulto, se é que a gente pode pensar no mundo do adulto e no mundo da criança, né? Mas foi mais ou menos nesse sentido. Então, eu lembro que eu tinha 8 anos, eu acho que mais ou menos nessa idade. Eu tinha 8 anos e eu dizia para minha mãe e para o meu pai, falava assim: eu quero ser psicólogo, né? E eu nem sabia o que era ser psicólogo, mas eu lembro que em algum momento da minha atuação educacional, na minha formação inicial, alguém me disse uma vez que psicólogo era a pessoa que escutava e dava conselhos às pessoas. E aí eu lembro que aos 8 anos eu assisti um programa chamado Casos de Família, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Mas tinha uma psicóloga chamada Anaíde Âmico. E aquilo me chamava a atenção. Sempre no final do programa ela dava um posicionamento. Alguém disse pra mim também que psicólogo cuidava das emoções. E isso me despertou uma coisa que foi: nossa, alguém cuida de uma coisa que eu não sei o que é, mas me interessa. E aí esse atravessamento foi muito forte, né? No sentido de que isso, de alguma forma, criou um horizonte de futuro possível pra mim, que é: vou cursar psicologia. E aí fiz o ensino médio completo, entrei na graduação para psicologia assim que possível, e aí cursei o primeiro ano, sou filho de ProUni, cursei os 5 anos de psicologia, me interessei muito pela prática clínica, que é a área sobre a qual eu me debruço até hoje. É o que eu acredito. Eu acredito em poucas coisas na minha vida, né? E 2 dessas coisas que eu acredito são educação e essa de frente freiriana, que é o Paulo Freire, que é esse educador, esse pedagogo brasileiro que revolucionou a história da educação no Brasil. E a segunda coisa é a clínica, que é esse lugar em que eu acho que a gente consegue acessar as mentalidades e criar dimensões outras de cuidado nesse universo que a gente vive. E tem o jornalismo, né? Jornalismo foi esse lugar de interessante. Eu vou falar sobre isso agora porque você me coloca num lugar em que é muito curioso. Todo mundo que me pergunta isso fica um pouco, acha um pouco interessante a história, porque eu não tinha nenhuma intenção em fazer jornalismo. Nunca tive intenção de fazer jornalismo, mas eu lembro que eu estava nas bodas de diamante dos meus avós, em 2014, acho que 2014, e a dona do site, a proprietária do site Continunet, que é a Vânia Pinheiro, hoje que continua sendo minha chefe, minha amiga, estava nesse lugar. Eu conhecia porque as nossas famílias eram muito próximas, mas a gente não tinha um contato muito íntimo. E ela me viu lá falando para minha avó, para o meu avô, também cantando, lendo um texto, né, que eu tinha produzido à época. E ela, vendo aquela cena, falou: bom, se ele fala e se ele se comunica tão bem assim, ele deve escrever bem, né? Não sei de onde que ela tirou essa ideia, mas surgiu aí Essa na cabeça correlação, dela. né? Que eu achei muito, muito legal, assim, porque, de fato, ela é uma pessoa que tem muita fé no potencial das outras. E eu acho que isso falta muito, sabe, Jonathan, hoje, você acreditar no potencial das pessoas e investir nelas, portanto. E ela foi muito, assim, catedrática nesse momento, porque ela me chegou para mim e falou: ó, eu queria que você fizesse um teste lá na minha empresa. Eu acho que você dá uma excelente jornalista. E aí eu falei: meu, eu não sei, né? Eu nunca escrevi texto jornalístico, não sei para onde que vai, né? Apesar de ter sido um adolescente, uma criança que teve acesso à leitura muito cedo e sempre gostou de ler muito, de escrever, mas eu não tinha acesso às técnicas, aos métodos, né, da escrita jornalística. E aí ela falou: você tá trabalhando? Eu falei: não, não tô. Tô começando psicologia. Tava iniciando psicologia naquele
naquele ano. Ela Sim. falou assim, então vamos entrar para um estágio. Eu falei, vamos, a gente começa no estágio e aí a gente vê no que vai dar. E aí iniciei o estágio, não tinha noção nenhuma. E eu lembro que o editor à época era o Anderson Bodanese, meu amigo jornalista também, maravilhoso. E entreguei o primeiro texto. Lembro como se fosse hoje, que foi sobre uma apreensão de drogas dentro de um presídio aqui de Sena Madureira, que é onde eu estou hoje na transmissão de um evento. Também minha terra natal, minha cidade maravilhosa. Fiz esse texto, entreguei e aí ele disse, olha, texto muito bom, né? Foi você mesmo que escreveu? Eu falei, sim, foi eu que escrevi. Aí ele, ai, que legal, então pega outro texto. Me deu um outro texto, uma outra produção, não acreditando muito que eu tinha feito aquela primeira, né? E aí os textos foram passando, ele, olha, que legal, você tem uma experiência boa com texto. E aí fui aperfeiçoando. Eu tive muitos professores também nesse processo, sabe, Jonathan? Porque ainda que eu tivesse alguma habilidade, alguma possibilidade de me tornar jornalista, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Então, eu sou de uma época em que, na redação do Continente, eu tinha os melhores nomes do jornalismo acreano, que era Altino Machado, Acém Neto, Fábio Pontes, meu amigo querido, maravilhoso, que eu tenho uma relação excelente com ele hoje, um jornalista ambiental de muita categoria. O próprio Anderson Bodanese, minha amiga colunista política e também uma jornalista de ponta, Gina Menezes. Então, eu fiz parte de um colégio de jornalistas que, naquele momento, estavam todos concentrados dentro de uma redação e me ensinando. Então, eu sou o jornalista que sou hoje e tenho a minha habilidade na escrita porque eu fui formado e fui forjado por essas pessoas que estão muito bem aí hoje atuando, né? E são meus eternos professores. Então, eu sou muito grato. Minha história começou assim, né? Também não posso deixar de agradecer quem me introduziu no jornalismo de TV, né? No jornalismo de vídeo, meus professores Nani Damasceno, aprendi muito com Sofia Bruneta, que hoje é minha amiga, apresentadora também, Mariana Tavares. Então eu tive muitas influências que me ajudaram a criar esse Everton que eu sou hoje, que eu acho que de alguma forma tô me construindo, sabe? Tô me refazendo nesse sentido. Da hora. Quando você falou do seu início, eu lembrei muito de uma jornalista que já passou por aqui, inclusive vai voltar, a gente está só tentando achar aí uma adaptação na agenda dela, que é a Tácita Muniz, né? Para mim, não só para mim, mas já outros jornalistas já vieram aqui e falaram a mesma coisa, que é a melhor jornalista de texto que a gente tem no nosso, que tem o texto mais bem apurado, aguçado, inteligente, e eu sou muito fã dela, sou suspeito em falar também da Tácita, porque eu conheci ela na época do G1 ainda, né? Porque ela fazia o G1 na TV Acre, o G1 em 1 minuto. Muito legal também, Everton, você contar sobre os caminhos que a vida te levou, né, cara? Porque parece um pouco comigo na questão de formação, por exemplo. Eu sempre fui um cara muito versátil para um monte de coisa, só que, como é que eu falo isso de uma forma que não sou arrogante? É porque às vezes pode pensar assim, nossa, o cara, ele se acha tão inteligente que ele não achou nenhum curso para ele, mas não é sobre o curso em si, é sobre eu não me achar pertencente a qualquer coisa que seja por falta de referência também. Eu acho que eu ouvia isso quando era criança, coisas que davam dinheiro, né? Então, quando a gente ouve muito isso de coisas que dá dinheiro, acaba que as coisas não dão muito prazer, né? Eu tenho uma irmãzinha de 5 anos, que hoje é minha folga do meu emprego de CLT. Aí eu falei que ia gravar, e ela perguntou, pô, mas tu disse que estava de folga? Aí eu falei, então, tô de folga do meu trabalho que me dá dinheiro, mas eu tô trabalhando no meu trabalho que me dá prazer. Então, é como se hoje eu tivesse 2 empregos, um que me remunera financeiramente, eu pago minhas contas, e o outro que eu me divirto e que eu sinto prazer, que é esse podcast aqui também. E eu sinto, quando você fala, eu não estou dizendo, obviamente, que você não sente prazer na psicologia, mas quando você fala dessas 2 profissões, é como se você se sentisse realizado em algum lugar que você nunca projetou estar lá, né? Tô certo? Perfeito. Quando você fala disso, Jonathan, eu lembro de uma música do Caetano Veloso que ele fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. No sentido de que toda experiência, toda e qualquer experiência, ela é sempre uma experiência de dor e de delícia. Fazer hoje, por exemplo, jornalismo e psicologia é uma experiência para mim de dor e delícia. Não no sentido de que eu estou
estou me sacrificando para. É no sentido de que é sempre um desafio atuar nesse momento do Brasil atual, quando se trata de jornalismo, por exemplo, quando se trata de psicologia. Então, eu encontro delícias e encontro desafios no fazer psicológico e no fazer jornalístico. Eu encontro muitas delícias e também encontro muitas dores, né? Porque eu não gosto dessa ideia que a gente tem de romantizar o trabalho, de romantizar a carga horária, de romantizar a exaustão que é você, nesse exato momento do capitalismo tardio, em que a gente está a todo tempo vendendo força de trabalho, se colocando no mundo de uma forma, às vezes, muito cansativa. Então, não dá para romantizar isso. Ao mesmo tempo, eu sou muito feliz fazendo o que faço no jornalismo, porque comunicação é uma coisa que me dá muito prazer. Estar na clínica e pensar em relações que são criativas com os meus pacientes também são prazeres. Eu vivo nessa costura, nesse atravessamento que ele é múltiplo. Não é só delícia, é também dor. E a vida toda é isso, né? Então, assim, eu quando faço jornalismo e quando faço psicologia, eu faço dois ofícios que eu não romantizo, que tem dor e que tem delícia. Tem mais delícia do que dor, é claro, porque é importante que a gente questione o que faz na vida dentro desse escopo, né? Quando faz mais delícia do que dor, ok. Agora, quando é mais dor do que delícia, a gente precisa se questionar sobre isso, né? Que movimento é esse que a gente está fazendo? Mas é óbvio, assim, que é muito legal continuar na psicologia, que é uma área de formação minha, e continuar no jornalismo. As duas coisas se encontram muito. Esses dias eu estava na Estácio dando uma palestra a convite do curso de psicologia, falando sobre gênero, que é o tema sobre o qual eu estudo. Eu estava ali como interlocutor, falando do que os meus amigos produzem na academia, porque eu não sou um pesquisador, eu sou um interlocutor, estou muito mais direcionado para a área de extensão do que de pesquisa. Então, eu estava ali comunicando o que eu estudo em psicologia e estava numa fronteira que ali eu estava como psicólogo e ali também eu estava como comunicador. Então esses dois lugares, eles se encontram muito na minha vida, sabe? Eu acho que eu tô na fronteira a todo momento dessas duas áreas e eu tento, me esforço e dou o melhor de mim para que eu consiga exercer essas duas áreas da melhor forma possível, com os recursos que eu tenho, é claro. Sim, com certeza. É culpa do capitalismo também essa coisa de a gente estar sempre buscando dentro das limitações que a gente tem e que é imposto pra gente, esse prazer, né? Esse lugar de onde que eu me identifico. E, inclusive, fica até de recomendação aqui um episódio muito foda do podcast do Caio Fugêncio, do Aquele de 30, que se chama Sobre Humanidade, é o episódio 61. Cara, esse episódio, ele chora nesse episódio e quase que eu choro também. Eu sou um cara difícil de chorar, mas nesse episódio quase que eu choro também. De tão profundo que é esse episódio, de coisas que ele fala. Inclusive, quando acabar aqui, vamos lá ouvir esse episódio do Caio. Ele não faz mais o podcast dele, já faz um tempo já que ele parou. Infelizmente, porque é um podcast muito bom, onde ele fala sobre isso, sobre essa questão de a gente meio que se perder no personagem, né? A gente acaba que não sendo mais o Everton, mas sim um jornalista, não sendo mais o Everton, sim um psicólogo. O Jonathan não é mais o Jonathan, sim o auxiliar de suporte da empresa X. E parece, uma exaustão também encontrar esse ponto, que eu acho que é muito difícil, e assim, o capitalismo dentro disso também vende pra gente uma ideia de que a gente vai conseguir, então a gente tá sempre buscando algo que a gente acha que a gente vai conseguir e não chega nunca, né? Que é um eterno lutar, nadar para morrer na praia. Às vezes nem na praia a gente chega para morrer. E eu lembro também da Bruna. A Bruna Robert foi uma menina que eu trouxe aqui, ela é cantora. E ela é dentista também. E ela disse que não consegue se ver separando uma dessas profissões. Ela não consegue se ver sendo dentista e abandonando a música. Ou vivendo de música e abandonando a clínica. E eu acho muito foda isso, ao mesmo tempo que, caramba, onde que a gente vai chegar, né? Com tudo isso. E dá pra perceber que você chegou nesse lugar de entender e de perceber essas coisas. Mas a gente conhece muitas pessoas que não chegou ainda, né? E uma coisa na tua fala que é interessante, Jonathan, é o seguinte. A gente tá vivendo um momento, como você falou agora há pouco, que o capitalismo ele está, de toda forma, tentando romantizar esse processo que é de muito sofrimento também. Porque a gente está falando aqui de vaidade de todo esse processo que hoje, por exemplo, eu me considero um comunicador conhecido em muitos lugares, eu me considero
uma pessoa que chegou a um nível da minha carreira e da minha vida profissional que eu considero muito vantajoso e muito satisfatório, sim. Mas a gente não pode deixar de olhar para a parte muito difícil desse processo, que é o capitalismo está vendendo para a gente, além de todo esse sofrimento, na verdade ele coloca uma roupa nesse sofrimento que é a ideia de sucesso, que é a ideia de progresso. Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele fala muito sobre isso numa obra dele em específico chamada Sociedade do Cansaço. E o que o Byung-Chul Han está dizendo quando ele relembra, por exemplo, um outro teórico maravilhoso chamado Michel Foucault, e o Michel Foucault entende que a gente vive numa sociedade disciplinar, que é uma sociedade em que os nossos corpos estão atuando no mundo a partir de normas, a partir de ordens, né? Como trabalhar, fazer coisas que as normas sociais impõem. Mas o Byung-Chul Han está dizendo que essa sociedade de agora, ela não é mais disciplinar. Essa sociedade de agora é a sociedade em que a gente está padecendo pelo excesso de positividade. A gente está sucumbindo pelo excesso de positividade, por um otimismo selvagem que fala pra gente assim: você tem que trabalhar incansavelmente para você ser uma pessoa de sucesso. Você tem que entregar tudo de você, os dentes, os cabelos, as horas de sono, para que você seja um sujeito de sucesso. Então, a gente não está mais no momento, talvez até esteja, a crítica do Byung-Chul Han é isso, ao Foucault. Não é que a gente está só numa sociedade disciplinar, a gente está também numa sociedade que vende pra gente uma positividade que mais nos adoece do que nos coloca no patamar de saudáveis. Então, no sentido de que a gente está o tempo todo lutando por esse lugar de sucesso que a gente nem sabe se é sucesso de fato. E a pergunta que eu faço, né, e faço isso na clínica também para os meus pacientes, me faço hora ou outra nesse processo: o que é sucesso para você? Né? O que você considera como um lugar de satisfação? O que você chama de prazer? É o seu prazer mesmo? Ou é um prazer que disseram para você que é prazer? É o sucesso que você considera sucesso? Ou é o sucesso que disseram para você que é sucesso? Então, às vezes a gente precisa desnudar a palavra, como diz o meu maior poeta da vida, a pessoa que abriu meu coração para muitas coisas, que é o Manuel de Barros. A gente precisa dissecar a palavra. O entendimento das coisas, o que a gente escuta, para a gente conseguir entender o que é que a gente está falando, sabe? O que a gente está ouvindo, de que forma a gente pode pegar isso que a gente está ouvindo e traduzir ao nosso tom, a partir do que é de fato prazeroso pra gente. Então, sim, eu acho que esse momento do capitalismo exige da gente e demanda da gente, na verdade, eu nem usaria essa palavra, demanda da gente dissecar o entendimento do que é sucesso pra gente entender a partir da gente, pra gente entender a partir das nossas necessidades. Da hora. Mano, é muito bom ter um psicólogo aqui, porque eu sou um cara muito, muito viajado em muitas dessas questões. Tem uma palavra também que ela não combina nada com capitalismo, Everton. Não sei se você vai concordar comigo. Ela é totalmente anti-capitalismo e ela causa muito medo para muitas pessoas, que é desistir, né? Eu acho que essa palavra desistência, ninguém quer ouvir ela, né? Porque a gente é treinado. A nossa cultura, na verdade, olha a nossa cultura futebolística, né? A gente é o time pentacampeão, a gente não pode perder para ninguém, sabe? O Brasil é inadmissível que o Brasil fique tanto tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. Então o brasileiro tem um pouco dessa cultura de vencer, de ganhar, de estar no topo. Só que aí quando a gente chega lá, a gente quer derrubar quem chegou, né? A gente não fica satisfeito com quem chega. A gente quer. É por isso que eu falo que é sempre uma corrida para chegar num lugar que não pode chegar. Você tem que correr, mas ao mesmo tempo é só para correr, não é para chegar. Porque se você chegar, vão dar um jeito de te tirar de lá também. E aí eu fico pensando, e eu até já falei sobre isso, sobre sonhos. Eu falo muito sobre isso, na verdade. Se for parar para ouvir alguns podcasts meus mais recentes, eu falo sobre desistir de alguns sonhos que vai na direção disso que você acabou de falar. Será que realmente esse sonho ainda tem a ver com o Jonathan de hoje, de 28 anos? Ou não é uma coisa da criança lá atrás, que queria muito, que imaginou, que projetou isso? Então, esse foi um grande medo meu de entrar na universidade, por exemplo. Porque para muita gente que vem de onde eu venho e que é de periferia, cara, um curso de nível superior
é a coisa mais importante da vida. E eu concordo, eu não tô dizendo que é errado, não. Muito pelo contrário, eu incentivo todos os meus amigos a estudar, incentivo a minha mãe a voltar a estudar. Eu acho que o conhecimento é a coisa primordial para a vida das pessoas. Mas para mim, Jonathan, era um caminho assim era muito uma perca de tempo, assim, porque eu já tinha perdido muito tempo, sabe? Então, tipo assim, cara, eu vou passar 4 anos na universidade, a minha mãe não vai ter condição de me bancar nessa universidade, eu não vou ter condição de só estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, eu tenho que dar, sabe, uma pressão que não foi eu que coloquei em mim, e ninguém colocou em mim, porque pela minha mãe eu também só estudava, pela minha mãe ela rebolava mil e fundos, só que foi uma coisa minha, partiu de mim. Então, assim, se eu não tivesse tido esse estalo, e aqui eu tô falando especificamente de mim, Jonathan, tá? Não se aplica a ninguém. Mas, assim, se eu não tivesse tido esse estalo, eu tivesse nutrido alguns sonhos, ou nutrido alguns objetivos que falaram para mim que era importante, e que sim, de fato podia até ser importante, mas eu acho que não combinava comigo, eu tava realizando sonhos de pessoas que não são os meus. Eu percebo que muita gente ao meu redor, e pessoas que a gente conhece no dia a dia, estão vivendo sonhos que não são mais delas. Perceptivelmente não são mais delas. Aquilo ali que ela tá vivendo, que ela quer alcançar, é uma parada que disseram para ela que é o ideal de vida, ou que disseram para ela que seria importante chegar, e tudo mais. E tem um amigo meu, ele é dentista formado e tal, e aqui em Rio Branco ele não estava vivendo como dentista, né? Ele estava vivendo mais como pintor, que é uma profissão secundária dele. E aí ele foi para o Pará, recebeu uma proposta de emprego lá e tal. Foi na primeira vez, não deu muito certo lá, voltou. Aí na segunda vez que ele foi agora ele foi novamente, né? A segunda vez que ele foi, ele veio conversar comigo, pai e tal, perguntou o que eu achava, e eu falei, cara, isso realmente é o que você quer? Ou você tá indo por algo que te falaram que era legal, te falaram que era importante, porque aqui você tem tudo. Tem sua casa própria, você tem sua família, você tá com seu filho, que ainda é novo, que não precisa muito de você. Cara, você tem tudo aqui. E aí eu entendi uma parada que eu não tinha entendido ainda. Uma parada mais importante que ele queria, ele não tinha aqui, que era a realização da profissão dele. Ou seja, ele passou mais de 4 anos num curso para se formar, se formou e agora ele não vive da profissão que ele se formou. E aí eu entendi um lugar que não era o meu. Eu tive que sair um pouco desse lugar de crítico, de olhar distante, tá ligado? E entender, caramba, realmente deve ser frustrante você passar uma vida toda, né, assim, escrevendo. Eu publiquei um livro recentemente, vou fazer o lançamento desse livro, inclusive você já está convidado, viu, para o lançamento do livro. Seria frustrante para mim também escrever um livro, passar anos e anos dedicando a escrever esse livro e aí, no final das contas, não ser reconhecido como autor desse livro. Alguém receber esse mérito por mim. E aí eu entendi um pouco ele. Então, até nisso, cara, essas coisas que a gente tem, que a gente objetifica, sonha, existe também esse lugar de, caramba, será que eu ainda sonho com isso? Ou será que eu tô buscando algo que nem é mais sonho, mas eu tenho que fazer isso acontecer, né? Exato. É legal porque isso que você está falando parte de 2 pontos principais que eu gosto sempre de pensar, né? Um em que a gente pode chegar lá a nível subjetivo e um outro a nível coletivo, porque não tem como a gente pensar no sujeito sozinho, isolado no mundo, né? Todo mundo está em relação e não existe saída individual para problema de ordem coletiva. Essa é a minha máxima, assim, que eu levo para a vida. E nesse sentido sim, a gente lida em todos os momentos da vida com expectativas externas e internas, né? No sentido de que o nosso futuro profissional, o sonho que a gente tem de profissão, ele não é só um sonho construído sozinho. Ele é um sonho construído coletivamente, né? Uma criança, quando ela quer ser médica, ela não quer ser médica só porque brotou como uma bromélia dentro do coração dela esse sonho. É porque existe uma roupagem a respeito dessa profissão, existe uma expectativa sobre essa profissão, existe um lugar que essa profissão ocupa e que os profissionais dessa profissão ocupam, que de certa forma é atrativo para essa criança. Então, a ideia de uma profissão é construída socialmente, a ideia de um sonho é construída socialmente. E aí sim, a gente precisa fazer esse trabalho de entender o quanto que o sonho que eu tenho é meu, o quanto que o sonho que eu tenho é fruto de expectativas dos outros e não minha, o que eu entendo como sonho, se é um sonho mesmo, se é uma expectativa que eu quero atender, se é um projeto dos meus pais que eu quero atender, né? E é muito comum isso. Tem um teórico na minha abordagem que chama Fritz Perls, e ele entende a neurose como um adoecimento de forma antropológica. Ele diz que toda neurose é antropológica, no sentido de que ela surge do meio, ela surge nas relações. Então existe uma antropologia na neurose que
todo adoecimento acontece em relação. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está a todo tempo sonhando em ser médico, sonhando em ser médico, e, por exemplo, não conquista esse sonho e não está alinhado com esse sonho, no sentido de que não é o que ela quer e identifica que é o que os pais querem, esse sofrimento não é só um sofrimento dela, é um sofrimento que é produzido nesse campo, nessa relação dela com os outros. E aí é importante pensar nesse nível, né, do sonho e pensar numa outra coisa. Esse país que a gente vive, Jonathan, que eu nem sei se a gente pode chamar de um país, o que a gente pode pensar nisso aqui é como um celeiro agroexportador, um lugar em que as elites predatórias dizem o que deve acontecer e o que não deve acontecer, quem manda e quem desmanda. Num cenário como esse, num país como esse, em que o que a gente tem de democracia é um suspiro, eu não sei se as pessoas conseguem atender os seus sonhos de forma democrática. Eu não sei se as pessoas conseguem atender os seus sonhos sem vender os cabelos, como eu disse inicialmente, sem vender os dentes, sem adquirir um câncer, sem adquirir uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade. Então, assim, quando a gente fala em sonhos, a gente precisa saber de que terreno a gente está falando, sabe? Porque eu não sei se o Brasil hoje, ele é um país em que ele consegue ser um terreno fértil para sonho. Eu acho que o Brasil, ele está sendo um país fértil para o pessimismo e para o medo, para o pânico moral. A gente nunca teve, desde pelo menos a ditadura militar no Brasil, a gente nunca teve um país tão fértil para o medo e para o pânico moral como nesse momento. Então, eu não sei que espaço a gente quer criar, se de fato é um espaço propício para o surgimento de sonhos. Eu acho que está mais um espaço propício para o medo e para o pânico moral do que para o surgimento de sonhos. E a gente precisa saber se as pessoas vão conseguir olhar para suas necessidades no momento em que a gente está vivendo a maior seca da história. O Brasil está vivendo um período de crise climática sem precedentes. A gente vai ter o maior número de refugiados climáticos dos últimos anos. E não sou eu que estou dizendo isso, são os ecossocialistas, as pessoas que estudam o ecossistema. Então, assim, ontem eu estava vendo uma amiga dizendo, não existe saúde mental quando a gente está enfrentando uma crise climática. Não existe saúde mental quando a gente está enfrentando uma crise sem precedentes como essa que o Brasil está vivendo. Então, a crise que a gente está vivendo, ela é uma crise de muitos sentidos, ela é uma crise polifônica, ela é de muitos ecos, ela é de muitas frentes. E aí eu fico pensando, é um cenário de sonhos que a gente está construindo ou é um cenário de destruição? Essa é a pergunta que me chega, sabe? Sim, bem profundo, bem intrigante, né? Pensar nessas coisas, cara. Eu acho muito, muito foda quando a gente consegue parar um pouco pra entender que até parar é uma coisa que a gente não consegue, né? As pessoas não conseguem parar para pensar e quando nesse mundo que a gente vive de arrasta para cima e de TikTok, de que informação é tudo muito rápido, é tudo muito profundo, é tudo muito, sabe, intenso, assim. Cara, antes da gente encerrar, Everton, eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido quando esse episódio for ao ar, né, já vai ter passado a Expocena, mas eu queria que você contasse como é que foi cobrir, né, a Expocena 2024 pela Contil. Que pergunta interessante. Eu tava falando agora há pouco sobre isso com os amigos. Hoje é o último dia, né, de transmissão da feira. A gente vem aí de um batidão de Expoacre, 9 dias de Expoacre, cobrindo a Expoacre, agora caímos dentro da Expocena. É muito enviesado, né? Essa minha resposta é muito enviesada porque Sena Madureira é minha terra natal, então eu brincava com os meninos, é sempre bom voltar pro berço, né? É sempre aconchegante voltar pro berço. Então, eu tô na cidade que eu amo, eu estou na casa da minha mãe, tô comendo comida de mãe, então tá tudo muito gostoso aqui, mas a feira tá muito boa também, porque a gente ainda vive, né? E aí eu falo a gente como Sena Madureirense, né? A gente ainda vive num município muito pequeno, em que festas como essa são muito importantes no sentido do lazer, de possibilidades que surgem, de conhecer outras pessoas. Então, eu acho que uma feira como essa contribui diretamente para o bem-estar das pessoas. Está muito legal, a cobertura está muito bacana. A gente está conseguindo entregar um número de conteúdos considerável para as pessoas que estão em casa nos assistindo.
A gente está aí ao vivo pelo YouTube, também pela TV Rio Branco, que é a nossa parceira, nesse casamento do Continente com a Sans Filmes, né, que é o site e a produtora. Tem dado muito certo. Então, o evento está um sucesso, está muito legal. Hoje finaliza, amanhã a gente volta para Rio Branco, né, fazendo esse bate-volta aí. É uma correria, é uma correria. Acho que se eu pudesse resumir toda essa cobertura, eu diria que é uma correria gostosa. Da hora. E você tá com dois amigos meus aí na cobertura, que é o Giovanni Calegari, que já participou 4 vezes do plataforma, e o Chatati, né, Ah, que já veio aqui 2 vezes. Como é que é conviver com esses caras no dia a dia? são dois queridos. Eu gosto de uma coisa, Jonathan, que é o princípio da complementariedade, né? No sentido de que Uhum, a gente não faz tudo. A gente faz algumas coisas. Eu faço algumas coisas dentro do meu ofício e os meus colegas, eles fazem coisas que eu não faço. Eles têm habilidades que eu não tenho. E eu acho que reconhecer isso é muito legal, no sentido de uhum, que é um encontro, né? O encontro altera as naturezas porque ele nasce das diferenças. E olhar para o Giovanni Calegari, para o trabalho que o Giovanni Calegari faz, para o trabalho que o Pedro Chatati faz, é muito interessante porque eles pegam uma veia que eu não pego, né? Eu não tô na veia do humor. E eles fazem isso com muita competência, eles fazem isso com muita irreverência, com muita habilidade também. E eu fico muito feliz, assim, estando com eles. É claro que a gente se diverte pra caramba também, fora uhum. das transmissões, dos bastidores. Às vezes a gente tá ali bebendo junto, conversando sobre amenidades, sobre coisas que não são do mundo do jornalismo, né? A gente brinca muito, a gente se diverte. Estar com eles é sempre um barato, é sempre garantia de muita risada. E eu acho que eu preciso disso, porque existe em mim dois movimentos. Um deles é levar a vida de forma muito leve e às vezes não tão a sério. E tem um outro lado meu que leva a vida de forma muito a séria e leva a vida de uma forma, às vezes, até pesada. Não pesada no sentido de ruim, pesada no sentido Sim. de que tem muitas atribuições, de que tem muitos afazeres. E eu Uhum. tento dar conta disso tudo, sabe? Então, eu acho que eles deixam mais leve o meu lado neurótico obsessivo. Da hora. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, né? Por você ter aceitado o convite e a gente ter conseguido bater esse papo. Fiquei muito feliz em te conhecer. Ainda não te conheci pessoalmente, mas te conheci por aqui. Agora a gente tem um contato um do outro ali pra gente trocar uma ideia. Fica aí o convite para você voltar outras vezes também aqui no plataforma. E quando eu encerro o programa, eu sempre gosto de brincar que esse é o lugar de fala do convidado, né? O lugar de fala onde o convidado pode falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. Fica à vontade, manda abraço para quem você quiser, fale o que você quiser. E mais uma vez, obrigado por ter colado aqui. Jonathan, muito obrigado. Quero agradecer pelo teu convite. Estou à disposição para voltar, sim. Adoro isso aqui. Adoro esse espaço. Logo que você me convidou, eu tentei de alguma forma encaixar. A agenda está muito corrida aqui entre cobertura de evento, da conta de atendimento, assessoria e tal. Mas eu sempre gosto de tirar um espaço para fazer isso aqui, ainda mais com pessoas muito agradáveis, como você, inclusive. Gostei muito da tua forma de conduzir esse bate-papo. Eu acho que foi muito nutritivo esse encontro com você e espero Uhum. outros. O que eu deixo como mensagem, eu acho que é uma coisa que eu tenho vivenciado, e aí eu vou sair um pouco da formalidade. Ao mesmo tempo, eu acho que eu vou entrar num universo de sentido, que é: a gente precisa continuar lutando para que o desespero não se torne convincente, mas que o Uhum. otimismo se torne uma arma potente, que o afeto seja revolucionário no sentido de nos colocar na posição de provocar mudanças, sabe? E eu falo Uhum. mudanças em diversos aspectos, né? Eu não estou falando só numa linha da educação, da clínica, que é o que eu acredito, mas que a gente faça mudança em todos os aspectos, mudança até a nível do protótipo da emoção, sabe? Porque eu estava lendo esses dias o Deleuze, que é um filósofo que eu gosto muito, e o Deleuze fala: corpos tristes não subvertem o sistema. E eu acho que o que a gente precisa é entender se de alguma forma essa crise não está manobrando a nossa tristeza no sentido de manter o sistema como ele está.
E o que a gente precisa fazer é revolucionar, é mudar, é desequilibrar, às vezes até desconstruir, sabe? Isso que foi construído e foi construído às vezes com sangue, com preconceito, com racismo, com intolerância. A gente precisa destruir às vezes. E eu acho que esse é o momento de... Eu falei aqui sobre crise climática, eu falei aqui sobre seca histórica, eu falei aqui sobre refugiados climáticos, mas quando eu falo disso, não é no sentido de que o pessimismo já me derrotou, que o pessimismo já chegou como um sentimento permanente. Não, eu falo isso no sentido de que, como diz o Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. E como diz o Paulo Freire, eu sou esperançoso do verbo esperançar, que é esperar fazendo. Então eu acho que se a gente não olha para a realidade como ela é, como ela está, e se a gente não age a partir dela, a gente aceita o mundo como ele está. E não é assim. A realidade ela é construída, o futuro é construído, ele é problemático, como diz o Paulo Freire. Então que a gente consiga reunir a esperança do verbo esperançar, de esperar fazendo, e que a gente consiga construir um futuro possível para todo mundo. Um futuro possível para todas as existências, que as existências dissidentes tenham espaço, que as pessoas consigam comunicar e falar e dialogar sem a violência, mas entendendo que o que nos une, o que nos coloca juntos no mesmo lugar é o respeito e a confirmação de que todo mundo pode, de que todo mundo deve e de que todo mundo tem o direito de chegar aonde quer chegar. Quero te agradecer, Jonathan. Muito obrigado, meu querido. Lindo, achei lindo. Eu que agradeço. Até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau, querido.